Olá, bem-vindos, bem-vindos. Vamos continuar então com o nosso Alguma Dúvida. E o tema de hoje é escola positiva. Escola positiva. A gente falou de escola clássica, né? No nosso último vídeo. Agora a gente vai falar um pouquinho de escola positiva, que é aquela sempre presente, permanente luta das escolas, né? Bom, quando a gente fala então em escola positiva. E, gente, a escola positiva, se eu comentei com você que a escola clássica tem grande influência no direito penal de hoje, eu diria que a escola positiva tem uma grande influência nociva, né, no direito penal de hoje. Mas tem uma imensa influência. Bom, primeiro vamos entender quais são as premissas da escola positiva. Enquanto na escola clássica a gente estava falando daquele momento do iluminismo, da crença na racionalidade humana, do ser humano superpoderoso, aqui você tem já um outro momento que é a prevalência das ciências experimentais. Então, a ideia de ciência aqui está muito próxima das ciências experimentais, que é um preconceito científico que cá entre nós, você tem, nós temos. Né? Quando eu viro para você e falo ciência, quando eu falo para você imaginar um cientista, como é que você imagina um cientista? Né? Um velhinho de jaleco com 2 tubos de ensaio na mão. Pois é, por que você pensou num químico? Por que você não pensou num antropólogo, né? Na periferia, com mochila nas costas? Por que você pensa um químico? Por que quando meus filhos estiveram lá no ginásio, na 7ª, 8ª série, eles tinham uma matéria que chamava ciências e uma outra que chamava história e uma outra geografia. História e geografia não são ciências? O que ele tinha dentro? O que eles tinham dentro dessa matéria chamada ciências? Química, física, biologia, as chamadas ciências experimentais. Então isso é um baita de um preconceito científico que ganha especial força no final do século XIX, que nós carregamos até hoje. Tá? Pois bem, a ideia de que ciência tem que ser ciência experimental, aquela que você consegue fazer experiência, repetir, chegar no mesmo resultado, as chamadas ciências duras, né? Da química, da física, da biologia, isso seria ciência, o resto não é tal, né? Pois é, essa ideia muito forte lá no final do século XIX acaba contaminando o direito. Por quê? Porque se o operador do direito, se o jurista, se o estudioso do direito quer ser um cientista, quer ser reconhecido como um cientista, ele tem que aproximar o método dele das chamadas ciências naturais. Ele tem que aproximar o método dele da química, da física, da biologia. Ele tem que mostrar que o que ele faz, o direito, né? Ele lembra, ele tem o mesmo método da química, da física e da biologia. Tá? Bom, mas como é que a gente aproxima o direito da química, da física e da biologia? A primeira coisa é usar o chamado método indutivo. Método indutivo, que é próprio das ciências naturais. Como é que você acha? O que é induzir? O que é, né, o método indutivo, primeiro, enquanto conceito? É você partir de observação de fatos específicos, partir de observações especiais e formular com isso normas gerais. Então você parte do especial para induzir, para chegar em normas gerais. Cá entre nós, esse é o método mesmo das ciências naturais. Como é que um biólogo define o comportamento dos leões? Ele examina 1 leão, 2 leões, 10 leões, 20 leões, 100 leões, e ele conclui sobre o comportamento de todos os leões. Eu te pergunto, ele examinou todos os leões? Claro que não, seria impossível, mas é válido já enquanto ciência que ele, tendo examinado uma quantidade razoável de leões, possa falar sobre o comportamento dos leões. A mesma coisa o comportamento das células, a mesma coisa o comportamento de determinados compostos químicos, o movimento das nuvens, né? Newton, como é que Newton teria lá? Lembra a lenda, né, de como ele teria descoberto ou formulado a lei da gravidade? Ele estava lá sentado, caiu uma maçã. Ele pegou e falou, pô, a maçã cai, a pedra cai, a folha cai, tudo cai. Tem alguma coisa puxando essas coisas aqui para o chão. Tem alguma energia, tem alguma força, gravitação. Né? Então, ele não viu tudo caindo. Ele viu uma coisa caindo, 2, 10, 15, 20, concluiu que tudo caía. Indução. Pois é, você pega então criminosos contra o patrimônio e
percebe que todos eles têm a tez morena, a testa proeminente, a testa larga, perdão, o nariz proeminente, o queixo saliente. Então, criminosos contra o patrimônio têm essas características. É o homem criminoso, né? Tá? Do Lombroso. Perceba que não é à toa que Lombroso é um médico. Um médico falando de direito, porque o direito quis se aproximar das ciências naturais. E aí nada mais esperado do que um biólogo resolvendo traçar teoria jurídica. Né? Biólogo não, Lombroso era médico, mas alguém das biológicas querendo falar de matéria jurídica. É isso aí. Bom, outra, se a gente vai tratar, né, a análise do crime, como a gente trata a análise do comportamento dos leões, das nuvens, né, dos compostos químicos. O movimento das nuvens, o comportamento dos leões e os compostos químicos são regidos por fortes leis de causa e efeito. Você consegue entender as causas do movimento das nuvens, do comportamento dos leões e das reações químicas. Pois é, a mesma coisa, né? O que a escola positiva diz é que o comportamento humano é regido por leis de causa e efeito. Então, por que o sujeito atravessa a rua? Por que o sujeito vai à escola? Por que o sujeito pratica crime? Tem causas. Tem causas. Há que se estudar as causas do crime, a etiologia do crime. A etiologia é o estudo das causas. Né? Porque o ser humano não é livre. A liberdade é uma ilusão. Lembra que na escola clássica o grande mote é que o ser humano tem livre-arbítrio, é livre para escolher seu destino e tal. Na escola positiva, o que se diz é que ele não é livre coisa nenhuma, que a liberdade seria uma grande ilusão. Ferre chega a brincar que se perguntasse para um animal doméstico se ele era livre, ele ia dizer que sim, porque ele tem a ilusão que é. Uma formiga, um leão, eles também diriam que são livres, porque eles têm a ilusão que são livres, uma vez que eles não entendem as causas que determinam o seu comportamento, eles não entendem as relações de causa e efeito às quais eles estão submetidos. Né? A mesma coisa o ser humano. Nós só nos sentimos livres porque nós nos iludimos, que nós não entendemos as relações de causa e efeito que condicionam o nosso comportamento, mas elas existem. Então, para a escola positiva, nós somos determinados por fatores biopsicossociais. São fatores biopsicossociais que nos levam ao comportamento A, ao comportamento B, ao comportamento C, ao comportamento criminoso, enfim. Tá? São causas biopsicossociais. Então, se de um lado na escola clássica a gente tinha o livre-arbítrio, né, a premissa de que o ser humano é livre para escolher se pratica ou não pratica o crime, na escola positiva o criminoso é determinado a praticar o crime. Tá? Ele é o efeito, o crime é o efeito de causas biopsicossociais que interferem no próprio criminoso. É interessante parar aqui e dar uma meditada, né? Você é livre para escolher o seu caminho na vida? Você é livre para escolher o seu destino, se você pratica ou não pratica crime e tal? Pois é, saiba que a psicologia não tem uma resposta definitiva para isso. Né? Nós nos sentimos livres, eu me sinto super livre. Será que eu sou mesmo? Eu lembro, sempre brinco, quando eu fui prestar vestibular, e eu não queria, eu tinha lá meus 17 anos, né, na época dos dinossauros, eu não queria que meus pais interferissem na minha decisão. Tá? Então eu peguei um manual do vestibulando, na minha época era assim, era um grande livro, né, que você escrevia lá o curso que você queria, tinha que pagar uma taxa no banco. Peguei o dinheiro com meu pai para pagar a taxa no banco, falei, vocês não vão interferir na minha escolha. Peguei o manual, corri, né, para uma praça longe de casa, mais de 10 quarteirões de casa, uma praça que eu gostava de frequentar. Sentei num banco e fui lá preencher, né, qual curso que eu ia prestar no vestibular. Olhei para os lados para ver se não tinha ninguém mesmo ali para me vigiar. E tinha um lugarzinho lá para escrever o nome do curso. Eu fiz um J, né, de jornalismo. Né? Eu queria muito fazer jornalismo. Fiz o J e fiquei olhando, do tipo, será que alguma coisa acontece, alguma luz cai, né? Porque eu sabia que não era o que meus pais queriam. Mas nada aconteceu. Olhei, pensei bem, falei, quer saber? Usei o J como a perninha do D, escrevi direito, fui lá e fiz a matrícula. Totalmente livre.
O fato de eu não poder ver sangue, de eu não saber fazer conta, do meu pai ser advogado, minha mãe é advogada, meu avô era advogado, meu irmão é juiz, meu outro irmão é advogado, isso não interferiu na minha escolha. Totalmente livre, né? Ou não? Pois é, a gente não sabe. Então o comportamento do autor é livre ou é determinado? A gente não sabe. A psicologia não sabe. O que nós sabemos é que a gente parte da premissa clássica do livre-arbítrio para explicar a sociedade, para explicar até a democracia representativa. Né? Não faria muito sentido a gente ter a ideia de uma eleição democrática se as pessoas não fossem consideradas livres para escolher um candidato. Então, a ideia do livre-arbítrio é muito forte até para dar sustentação para a democracia. Mas, sem dúvida, a psicologia não conseguiu chegar ainda, né, numa resposta definitiva. Você vai ter alguns que vão dizer que nós somos muito livres, outros vão dizer que nós somos meio livres, pouco livres, né, mas sem uma resposta definitiva totalmente a favor do livre-arbítrio, totalmente a favor de um determinismo. Mas voltando ao determinismo, que é a marca da escola positiva. Voltando ao determinismo, pensa comigo. Se o sujeito é levado ao crime por fatores biológicos que ele não controla, por fatores sociais que ele não controla, por fatores psicológicos que ele não controla, ele não tem culpa do crime. Ele nasceu assim, foi a sociedade que o fez assim, é um transtorno, uma degeneração psíquica que o faz assim, ele não tem como evitar. Então ele não pode ser culpado, então ele não pode ser castigado. Tá? Essa é uma conclusão muito importante dentro da escola positiva. Se o sujeito não tem culpa, se ele não tem como evitar o comportamento criminoso, porque ele é levado ao crime por fatores biopsicossócio, ele não pode ser condenado pela prática do crime, ele não pode ser castigado, porque ele não tinha escolha. Ele não era livre. Gustavo, então você está me dizendo que, partindo da premissa que um serial killer nasceu para matar, ele não poderia ser punido por isso, porque ele não era livre para escolher se matava ou não matava. Exatamente isso. Exatamente isso. Se ele não era livre para escolher, ele não pode ser punido por ter matado. Então a gente vai deixar o serial killer assim na sociedade, matando, já que ele não pode ser castigado, porque ele não pode ser censurado, porque ele não era livre. Não. Ele não vai ser castigado, censurado, porque ele não era livre. Mas a sociedade não pode conviver com o sujeito ali matando. Tá? Então, a sociedade vai providenciar uma medida para garantir a sua segurança, a segurança da própria sociedade. Uma medida que tira o sujeito da sociedade, que tenta tratá-lo, que tenta melhorá-lo, que tenta adequá-lo à vida em sociedade, né, para garantir a segurança da sociedade. Então, essa medida para garantir a segurança da sociedade é uma medida de segurança. Então, enquanto na escola positiva a regra é a pena, enquanto na escola clássica a regra é a pena castigo, na escola positiva a regra é uma medida de segurança. Tá? E é uma medida de segurança que não é um castigo ao sujeito, é só uma medida para tirar o sujeito, cuidar dele, para garantir a segurança da sociedade. Mas por que precisa tirar esse sujeito e cuidar dele? Porque ele é culpável? Não, ele não é culpável, ele não tem culpa de ser criminoso, ele nasceu criminoso, é a sociedade que o torna criminoso. Então, qual é a base dessa medida de segurança? Porque a base da pena clássica é a culpabilidade. E a base da medida de segurança aqui na escola positiva é a periculosidade. Repito, periculosidade. O que é periculosidade? É o potencial para a prática de novos crimes. Então, na escola positiva, você tira o cara da sociedade e trata para que ele fique bom para voltar à sociedade. Se não ficar bom, não volta. Né? É uma medida de segurança e ela não tem como base a censura no réu, ela tem como base o potencial desse sujeito de praticar novos crimes, sua periculosidade. Então, compara. Na escola clássica, o sujeito é livre, por isso é culpável, por isso recebe pena. Na escola positiva, o sujeito não é livre, ele é determinado por fatores biopsicossócio, por isso ele recebe uma medida de segurança, porque ele é perigoso, porque ele tem periculosidade. E essa medida de segurança, como eu disse, na medida em que ela não é um castigo, ela não é proporcional ao mal do crime.
Na escola clássica, a pena é proporcional ao modo crime. Na medida de segurança, não. Ela é uma medida que vai durar enquanto for necessário para garantir a segurança da sociedade. Tá? Então ela tem duração indeterminada. Normalmente um aluno aqui levanta a mão e fala: no Brasil hoje tem limite, sim, não é indeterminada, porque ela não pode superar a pena máxima, súmula 527. Beleza, beleza, ok. A gente vai discutir isso lá na aula de medida de segurança. O que eu estou dizendo para você é, na escola positiva, enquanto essência, a medida de segurança seria indeterminada, porque ela perduraria enquanto o sujeito fosse perigoso. Ela está lá para controlar a periculosidade do sujeito. Tá? Tá. E quais são os grandes nomes da escola positiva que você tem que saber? Olhou para esses nomes, você lembra. Você tem que lembrar de Lombroso, e o Lombroso dá mais importância para o determinismo bio, tá? A ideia do sujeito que nasce com características biofisiológicas, né, criminosas. Ferri, ele dá prevalência, dá mais importância para o determinismo sócio, mas ele aceita todos os determinismos. Ele sabe que tem fatores bio, que tem fatores psico, mas ele acha que os fatores sociológicos, os fatores sociais são mais importantes para determinar o sujeito à prática do crime. E por fim, Garófalo, que era juiz. Garófalo, ele dá maior importância para o determinismo psico, para as causas psico, para os fatores psicológicos, como fatores preponderantes para o crime. Tá? Então lembra de Lombroso, Ferri e Garófalo, o grande trio aí da escola positiva. Tá joia? Tá joia. Lembra que qualquer dúvida, qualquer comentário eu estou ao seu dispor no endereço de Instagram, no @profgjunqueira. Valeu! Até!